Então, de modo geral, os tubos atomizadores, tubos de grafite, existem o tubo de grafite normal, não periodizado. Normalmente ele é utilizado para amostras que o material, no caso o analito, ele possa interagir com o carbono do grafite e se tornar menos volátil, então ele pode ser útil para alguns tipos de análise. Tem alguns problemas, é claro, em relação à atomização, né, que muitas vezes pode ser que ocorra uma atomização não ao mesmo tempo de todo o analito, e também a possibilidade de ficar alguma amostra retida no forno de grafite. O forno pirolítico, o qual ele tem revestimento pirolítico, a gente pode ver aqui que isso aqui é um carbono pirolítico, e alguns vêm com plataforma de Lvov. Na verdade, os mais modernos, aqui a maioria das análises mais recentes, utiliza a plataforma de Lvov, a qual pode ser modificada quimicamente de modo que ela tem a função de diminuir a volatilidade do analito ou aumentar a volatilidade do analito e também diminuir a volatilidade da matriz, fazendo com que a matriz seja degradada a uma menor temperatura. A vantagem dele é que ele requer uma pequena quantidade de amostra, né, de 1 a 100 microlitros, lembrando que ele pode ter uma pré-concentração, tá? E a sensibilidade dele é muito maior do que a chama, tem uma ótima sensibilidade. Então aqui o forno de grafite, a amostra lá inserida aqui, é ligado ao aquecimento, então tem várias etapas. No caso, a primeira etapa, a gente injeta a amostra, a etapa de secagem, onde tem a câmera ligada, passa o argônio para ajudar a eliminação do solvente. A segunda etapa é a pirólise, que é a queima da matriz, onde passa o gás auxiliar, o argônio, e a etapa de atomização, onde é feita a leitura. Vapor frio, como funciona? O que acontece no vapor frio? No vapor frio, mercúrio ele é um metal volátil. Então o que acontece? Nós temos uma bomba de pressão, essa bomba vai injetar o ar na solução. Quando o ar é carreado, o mercúrio volátil ele é carreado junto com o ar. Passa por um trap, um tubo de secagem, onde a água ela fica retida e o mercúrio passa a evaporar. Ao chegar numa janela de quartzo, é ligada a lâmpada de cátodo oco e o mercúrio é analisado. Qual é a vantagem disso? Eu posso fazer uma análise do mercúrio nas suas diferentes formas. Por exemplo, o mercúrio na forma 0, eu faço a leitura. Depois eu posso reduzir o mercúrio iônico e o mercúrio orgânico e ter um mercúrio total. Normalmente, então eu faço esse processo anterior e eu faço novamente a borbulhamento, tá? Então é um vapor frio específico para mercúrio, uma vez que o mercúrio é um metal altamente volátil. Quais são os problemas de interferências que acontecem durante as análises de absorção atômica? Um dos primeiros que existe é a formação de compostos estáveis. Por exemplo, o cálcio ele interage fortemente com carbonatos e sulfatos. Então, quando em presença de sulfatos principalmente, a gente vai lembrar da água dura. Existe a água dura na forma de carbonatos e a água dura na forma de sulfatos. Esse sulfato interagindo com o cálcio, ele forma um composto iônico com uma grande complexação entre o cálcio e o sulfato. E aí, esse composto, mesmo em altas temperaturas, ele não é tão facilmente volatilizado, ou seja, não é quebrada a interação entre o cálcio e o sulfato. Também acontece isso com o fosfato. Então, nessas situações aí, existe um problema bem grande. Se eu estiver analisando cálcio, estrôncio, bário, em amostras com alto teor de sulfato ou fosfato, é preciso que eu faça um pré-tratamento. Então é um problema. Outro problema são compostos como titânio, vanádio e alumínio. Eles, ao serem queimados, eles interagem com o oxigênio, formando óxido de titânio, óxido de vanádio e óxido de alumínio. São elementos altamente estáveis em altas temperaturas.
E outra situação aqui, então pensando nessas situações, na verdade, eu posso analisar a seguinte observação. O cálcio, ele interage bastante com o sulfato. Então, duas coisas eu posso fazer. A primeira, adicionar um complexante que complexe com o cálcio mais fortemente do que o cálcio se liga com o fosfato ou com o sulfato. Um bom exemplo é o EDTA. O EDTA, ele é um complexante muito importante, muitas vezes utilizado para análise de metais, como cálcio, etc., na forma da titulação, por complexometria. Então, o cálcio interage mais fortemente com o EDTA do que com o sulfato, ou seja, o sulfato vai ser liberado e o cálcio vai se ligar ao EDTA, se complexar com o EDTA. O EDTA, em temperaturas não muito altas, ele é degradado e libera o cálcio. Outra forma, eu posso colocar um metal, um íon metálico, Europe, entre outros, que substitua o cálcio e complexe mais fortemente com o sulfato ou fosfato. Então, esse metal que vai ser utilizado, esse sal metálico, ele vai ser como um deslocamento químico. Vai entrar no lugar do sulfato de cálcio, esse metal vai se complexar com o sulfato ou com o fosfato, liberando o cálcio para análise. Tá? Outra forma é no caso dos óxidos. Como eu falei anteriormente, na região mais perto do cabeçote, da chama, principalmente, essa região aqui mais próxima do cabeçote da chama, é uma região que tem uma grande quantidade de carbono, é uma região redutora. E esse carbono, ele reage com os óxidos, liberando os metais. Então eu posso usar essa região mais próxima do cabeçote, uma altura de chama mais baixa, o que ajudaria também na questão dos óxidos. Outra importante observação é a temperatura de análise. Quando eu trabalho com chama, com esses metais, esses complexos, na verdade, a formação de óxidos, de sulfatos e fosfatos, ela é difícil de degradar para liberar o metal na sua forma atomizada. Eu posso utilizar temperaturas e chamas maiores, ou seja, eu posso trocar o comburente. Ao invés de usar ar acetileno, eu posso usar acetileno óxido nitroso, o que aumenta a temperatura da chama. Tá? Então tem várias formas de eu trabalhar com isso. Na chama e no forno de grafite eu também posso trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar com a plataforma de Lavolve com carbono, o qual vai interagir com o oxigênio, evitando a formação de óxidos de titânio e vanádio de alumínio. Também eu posso utilizar complexantes como EDTA no tratamento da amostra. Isso facilitaria a análise no forno de grafite, ou como se chama hoje em dia, a atomização eletrotérmica. Outro problema que acontece, principalmente quando eu falo em metais voláteis e facilmente ionizáveis, posso citar aí entre eles sódio, potássio, lítio, é que durante a atomização, por a energia de ionização ser muito baixa, a temperatura da chama já é capaz de promover um elétron do estado fundamental para o estado excitado. Então, além da chama ou do próprio forno causar, principalmente a chama, causar a atomização, ela vai gerar uma ionização. E a ionização, já lembrando que a lâmpada é a única fonte de radiação para excitar os analitos da amostra, eu já vou ter analitos excitados. Isso vai me dar um erro experimental. Nessas situações, eu normalmente utilizo os chamados supressores de ionização. Se eu estou analisando potássio, sódio e lítio, que são interessantíssimos do ponto de vista que são macronutrientes do solo, principalmente potássio e o sódio, eu vou utilizar césio ou rubídio como um sal para suprimir a ionização. O que significa isso? Se eu adicionar esses sais desses compostos, desses elementos químicos, durante o aquecimento eles vão se ionizar mais facilmente do que o sódio, do que o potássio, do que o lítio. Eles vão saturar a chama de elétrons e vão deslocar o equilíbrio para manter o sódio, o lítio e o potássio nas suas formas
não ionizadas, ou seja, eles vão suprimir a ionização. Outra situação que eu posso evitar isso é diminuindo a temperatura da chama. E isso vai depender muito do tipo de matriz que eu tenho. Se é uma matriz complexa, cheia de matéria orgânica, isso pode prejudicar a degradação da matriz e fazer com que eu tenha interferentes. Mas isso tudo vai depender do tipo de amostra que eu tenho e do entendimento sobre a técnica. Porque muitas vezes o que acontece? Te manda em algum lugar fazer as análises de solo, as análises dos macro e micronutrientes, e não sabemos qual é a técnica que foi utilizada, desde o preparo da amostra até a análise. É extremamente importante que um aluno de mestrado, um aluno de graduação, um pesquisador, saiba como o processo acontece, desde que a amostra é coletada até a quantificação dos analitos que interessam. Uma das outras interferências que não é tão comum, mas muitas vezes atrapalha, é, como eu falei já em aulas anteriores, que existem interferências espectrais. Essas interferências espectrais acontecem porque um elemento químico ele absorve e emite vários comprimentos de onda. O mais importante é o primário. O que significa o primário? É o que faz a transição eletrônica mais simples. Então é o comprimento de onda referente à energia para que o elétron seja promovido para o estado de transição mais próximo, o estado excitado mais próximo. Só que acontece, essa linha primária de um elemento, ela pode ser coincidente com a linha secundária de outro, ou até mesmo a terciária. Então existem situações onde eu tenho uma quantidade significativa de interferente, essa linha secundária pode dar um grande erro experimental, uma vez que ela se comprimenta. Usando esse comprimento de onda, eu posso ler tanto o analito e o interferente. E aí eu vou ter uma leitura acima do que eu deveria ter. Por exemplo, aqui, o alumínio, ele tem comprimento de onda de 308,216. Esse é o comprimento de onda primário do alumínio. Se eu olhar para o lado, o vanádio tem 308,211. Então, o alumínio, em presença de vanádio em grande quantidade, a linha secundária do vanádio, essa linha secundária do vanádio, ela vai coincidir com a linha do alumínio. Quando isso acontece, eu não posso usar a linha primária do alumínio. Eu tenho que utilizar um outro comprimento de onda, porque toda vez que eu fazer a leitura, eu vou acabar lendo alumínio e vanádio juntos. Isso acontece também com o antimônio e o níquel, o cobre e o európio, o galho e o manganês, o ferro e a platina e o mercúrio e o cobalto. Então essas interferências das análises que nós temos aqui, eu devo utilizar uma outra linha de absorção. Isso depende do meu conhecimento sobre a matriz. Então tem que ter um vasto conhecimento sobre a matriz, sobre a origem geológica, por exemplo, do solo, a origem geológica e a composição mineral da água, por exemplo. Interferências químicas. Como acontecem as interferências químicas? As interferências espectrais a gente já viu que é mais difícil de ocorrerem, mas quando ocorrem a gente troca o comprimento de onda. Então, as interferências químicas, como eu acabei de falar anteriormente, existe quando, por exemplo, eu tenho grande quantidade de sulfato ou fosfato e eu vou analisar cálcio, estrôncio, bário e outros elementos. O cálcio complexo com sulfato e fosfato formando sulfato ou fosfato de cálcio, que é um sólido dificilmente degradado em temperaturas altas. Mesmo em temperaturas elevadas, na faixa de 2000, ele não degrada esse composto aqui. Então, para que eu faça a degradação, é necessário que eu interaja algum elemento, alguma substância complexa com cálcio no lugar do sulfato, por exemplo, DTA. Se eu colocar DTA, o DTA ele vai complexar com o cálcio mais fortemente que o sulfato. Então, o cálcio vai preferir complexar com o EDTA. O sulfato fica livre. Quando eu aqueço, o sulfato é liberado e o cálcio e o EDTA também, a interação cálcio-EDTA é quebrada e o cálcio é liberado. Eu consigo analisar.
No caso de titânio, vanádio, alumínio, em presença de oxigênio, eles formam óxidos refratários. Então, óxidos refratários, como é que eu faço para eliminá-los? Como eu já falei anteriormente, no caso da chama, eu posso utilizar a região mais baixa da chama, a qual tem uma grande quantidade de carbono. E esse carbono ele vai interagir com o oxigênio, minimizando a possibilidade de formações de óxidos. É um processo muito simples, parecido com a metalurgia. E a situação mais simples possível seria trocar simplesmente o comburente. Se eu trocar o comburente de ar para óxido nitroso, eu vou aumentar a temperatura da chama, mas isso tudo vai depender de quais condições que eu tenho experimentais e qual é a minha matriz. E como eu já falei anteriormente, eu posso usar também lantânio e estrôncio, por exemplo, que vão interagir com o sulfato mais fortemente que o cálcio. Então, o estrôncio vai reagir com o sulfato, o lantânio vai interagir com o sulfato, e eu não vou formar sulfato de cálcio, eu vou formar sulfato de lantânio ou sulfato de estrôncio, e o cálcio vai ser liberado para análise. Então, isso tudo vai depender da matriz e do processo que eu tenho. Lembrando uma vez, quanto mais interferência eu tiver, mais cuidado eu tenho que ter no preparo da amostra, uma vez que eu tenho que ter um resultado exato. Não basta ser um resultado preciso, tem que ter uma análise exata. Porque eu estou falando aqui basicamente de cálcio, que é tanto um elemento importante para animais e seres humanos, quanto para plantas. E aí sim eu tenho uma preocupação muito importante, que é a questão da qualidade dos meus resultados e impactos desses resultados em relação ao tipo de análise e o que eu quero fazer com ela. Supressão de ionização, como eu falei, muitos metais são voláteis, principalmente o sódio, o cálcio, o estrôncio, o bário, principalmente metais alcalinos e alcalinos terrosos, macro e micronutrientes, que uma temperatura não muito alta já é suficiente para atomizar e ionizar. Então isso acontece na chama. Para que eu minimize esse efeito, eu posso utilizar o que? Césio, cálcio, potássio, rubídio. Eu adiciono na amostra esses sais. Esses sais eles se ionizam mais facilmente que o analito, saturam a nuvem da chama de elétrons. Os elétrons interagem com o analito, evitando que o analito forme cátions. Então o analito ele vai sempre ser mantido na sua forma atomizada e não ionizada, tá? Isso aqui acontece principalmente na chama, mas eu posso também utilizar no forno de grafite, principalmente na chama. Interferência de matriz, como eu falei, o que acontece aqui? O aerosol gerado durante o processo, então quando eu vou fazer a injeção da amostra, ela é formada um aerosol, então ela passa por um sistema de nebulização. Essas partículas fragmentadas, quebradas, diminuindo o tamanho, já diminui o efeito de matriz, tá? Qual é o problema disso tudo? Muitos compostos orgânicos presos na matriz, eles acabam não sendo totalmente degradados. E quando eles não são degradados totalmente, eu posso pensar o seguinte: olha, um composto orgânico, ele possui absorbância tanto na região da transição eletrônica dele, que é a transição do HOMO para o LUMO, quanto as transições vibracionais e transacionais. Então, se eu utilizar uma lâmpada de deutério ligada, essa lâmpada de deutério, ela vai o quê? Ela vai ser absorvida pela matriz e pelo analito. Quando eu ligo a lâmpada de catodoco, eu só vou fazer a leitura do analito. E aí o que acontece? Eu leio o branco, que é a amostra com a lâmpada de deutério, e a atômica com a lâmpada de cátodo oco. E aí eu tenho uma correção de fundo, ou correção de background. Os principais compostos que causam isso são CN, que é basicamente o carbono e o nitrogênio, principalmente quando eu tenho compostos ricos em proteínas, C2, particulados, hidrocarbonetos, etc., dependendo da temperatura da chama, como eu falei.
Então aqui é correção de background. O que acontece? Eu tenho uma lâmpada perpendicular, uma lâmpada de deutério, que ela emite os comprimentos de onda na região do V, de 160 a 380 nanômetros, e a lâmpada de cátodo oco. Elas ficam perpendiculares uma à outra. Ambas passam pelo chopper, tá? Chopper. Liga na lâmpada de cátodo oco, faz o branco. Liga a lâmpada de cátodo oco, absorvância apenas do analito. Liga a lâmpada de deutério, o total. Então, o total menos a absorvância do cátodo oco menos o total. Então, essa parte de baixo aqui é o branco e essa parte de cima é a absorvância do analito corrigida.